Bom, pessoal, olá a todos. Algumas pessoas comentaram naquele meu vídeo lá sobre o dízimo de Abraão para mim falar sobre o dízimo de Jacó, né? Eu nem sabia que as pessoas usavam essa passagem para justificar o dízimo, né? Porque não tem muito a ver, entendeu, com o que as igrejas pregam hoje. Eu até pesquisei aqui nas imagens, né, que eu gosto de ilustrar os vídeos. Eu achei isso aqui que é um envelopezinho, ó, de alguma igreja, que eles colocam aqui a passagem, né, o dízimo de Jacó, para dar a entender pro fiel que ele tem que dizimar, né? Chega a ser uma coisa até meio estranha. Mas a passagem em questão é essa aqui, ó, Gênesis 28, do versículo 20 ao 22, que diz: E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos dar uma analisada nessa passagem conforme nós temos, e vamos fazer algumas pequenas perguntas, né? Primeiro, havia a prática do dízimo antes da lei? Porque dentro da própria Bíblia, é lá em Deuteronômio que é instituído o dízimo, lá com Moisés, etc, etc. Tomando a Bíblia como literal, tá, pessoal? Então já tinha essa prática de dar o dízimo antes da lei? Porque aqui nessa passagem não é o que diz aqui. Jacó está falando que fez um voto. É diferente. Então fica a primeira questão aí. Segunda questão. Essa eu gostaria que alguém me respondesse. Principalmente os que defendem o dízimo. Jacó daria o dízimo para quem? Era para algum pastor? Era para algum levita? Era para um sacerdote? Porque nada disso tinha na época de Jacó. Então para quem que ele ia dar o dízimo? Porque ele diz assim, ó, certamente te darei o dízimo. Beleza, mas para quem? Porque os levitas, né, e o sacerdócio, ele começa lá com o irmão de Moisés, Arão. Arão, acho que é o primeiro levita ali da Bíblia. Ele e os filhos dele. Agora, tinha levita na época de Josué? Não, até porque o dízimo, né, de Sedacá, é justiça social, né, no judaísmo. Então, isso tinha que ser entregue para um sacerdote. Agora, tinha sacerdotes na época de Josué. Josué estava ali voltando para casa, no meio do nada, no meio do campo. Ia voltar lá para casa onde o pai dele morreu, Jacó, etc e tal. Tinha algum sacerdote? Então para quem que ele ia dar esse dízimo? Alguém já se parou para se questionar sobre isso? Aqui seria 10%, né, a 10ª parte. Beleza, mas ele ia entregar para quem? Só se fosse para ele mesmo. Porque não tinha sacerdotes na época. A Bíblia diz em algum momento que alguma prática dos patriarcas deveria ser imitada pelos cristãos? É a mesma pergunta que eu faço, que eu já fiz lá no vídeo de Abraão e eu repito nesse. Quer dizer que se o patriarca fez alguma prática, o cristão deve seguir. O cristão não diz que está na graça, que a lei foi abolida, que a lei era coisa só para os judeus, que Jesus derrubou os mandamentos e o cristão é salvo só por aceitar o Senhor Jesus? Então o que tem a ver uma coisa com a outra? O cristão tem que fazer a prática dos patriarcas? Por exemplo, Jacó enganou o irmão dele, então o cristão pode enganar? Então fica complicado, né, pessoal? As pessoas usam coisa de patriarcas para querer justificar uma prática que não tem nada a ver com uma igreja que surgiu milênios depois. Agora, no contexto dessa passagem, o dízimo de Jacó não foi uma prática religiosa como a gente vê no Universal, quando eles pegam ali envelopezinho e tudo, para a pessoa ser um dizimista fiel. Na verdade, foi um voto. Aqui é Neder. Foi um voto que Jacó fez, como se fosse uma promessa católica. Isso poderia até justificar se o fiel quisesse fazer um voto numa igreja. Falar, olha, senhor, se o senhor me ajudar, eu vou dar o dízimo de tudo que eu ganhar, eu vou ajudar o senhor. Beleza, isso aqui eu não sou contra, né? Lembra um pouco aquelas promessas católicas, né? Onde o católico pede para um santo alguma coisa, prometendo algo em troca. Ah, se eu só conseguir que meu marido arrume emprego, eu prometo que eu vou fazer dieta. Beleza, isso é um voto, é um neder, tá bom? Só que o problema, pessoal, e a diferença desse voto, que qualquer um pode fazer, até que um cristão que está vendo esse vídeo, a diferença é o seguinte: no voto que Jacó fez, é condicionado. Ou seja, se Deus for comigo, se Deus me der roupa, me der pão para comer, aí eu vou dar 10%. Então é o oposto do que as igrejas fazem, porque a igreja fiel dá primeiro o dízimo e às vezes não recebe nada em troca de Deus. Agora, se querem imitar o voto de Jacó, tem que fazer que nem aqui na Bíblia. Primeiro Deus tem que te dar alguma coisa, aí você dá os 10% para Deus. Porque é assim que está escrito ali que foi o voto dele. Tá bom? E Jacó fez esse voto, pessoal, porque ele teve um sonho com Deus. Não é uma coisa que ele simplesmente pensou, vou fazer uma barganha com Deus. Não. É porque nos versículos anteriores ele teve um sonho e Deus fez uma promessa para ele. Aqui, ó, no versículo 12 e 13. Ó. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Inclusive essa escada de Jacó é a que é usada pela maçonaria, né? Que a maioria demoniza hoje em dia, né? É uma escada que toca ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai.
e o Deus de Isaac. Aqui eu achei estranho, né, que ele fala que Abraão é o pai de Jacó, né? Não sei se é uma expressão da época, né, mas ficou meio estranho isso daqui. Um dia eu posso até abordar esse tema aqui, uma teoria que existe, tá? Tem uma teoria meio estranha que existe por aí, um dia eu faço um vídeo sobre isso. Que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Então tem todo um contexto por trás. Ele teve um sonho, ele viu Deus, Deus fez uma promessa para ele, foi aí que ele fez um voto de dar uma 10ª parte do que ele ganhasse. Agora, o estranho é o fato de Jacó apenas seguir esse Deus após isso. Como se o seu pai, né, no caso Isaac, e seu avô Abraão nunca tivesse falado desse Deus antes. Aqui, ó. Jacó fez um voto, tal, não sei o quê. Aí ele fala assim, ó: e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Ou seja, eu vou seguir esse Deus. Quer dizer então que antes ele não seguia esse Deus? O avô dele, Abraão, nunca falou desse Deus que apareceu para ele, que pediu Isaac em sacrifício. Ou o próprio pai dele, Isaac, né, não criou ele ensinando ele sobre esse Deus, que ele deveria servir esse Deus? São umas coisas meio interessantes, né, pessoal, que passa desapercebido. Esse relato, ele contém elementos de mais de uma tradição. Acredita-se que é a tradição eloísta e javista, tá bom? A escada é uma referência aos zigurates da Babilônia, o que demonstra que a sua composição é tardia. Por exemplo, aqui é uma imagem do sonho de Jacó. Ele sonhou com uma escada, aí ele viu anjos subindo e descendo. Isso aqui, pessoal, é porque no mundo antigo, ali na Mesopotâmia, Babilônia, aquela região, eles faziam templos assim, ó. Eles faziam os templos altos, né, parecendo piramidais, e aqui em cima eles achavam que era onde habitavam os deuses, né, onde eles teriam mais acesso aos deuses. Então, geralmente aqui em cima era um templo religioso, onde ficava o altar, aquelas coisas onde eles ofereciam aos deuses. Então eles faziam uma escada bem grande que era chamada zigurate. Aliás, zigurate é o todo aqui, né, mas a escada para subir no topo do zigurate, para você ficar mais perto dos deuses. Então isso que Jacó sonhou aqui é tomado disso aqui, ó, dessa mitologia comum na época dos povos vizinhos, tá bom? E o autor talvez tenha composto esse relato mais tardiamente para demonstrar a importância do altar em Betel, porque a Bíblia menciona um altar lá em Betel foi lá onde Jeroboão colocou um bezerro de ouro depois, etc e tal. Então era um altar que era importante na época. Então talvez esse relato seja uma composição tardia para mostrar por que era importante esse altar, tá bom? Então tá aí, pessoal, um videozinho curtinho, tá, sobre o dízimo aqui de Jacó, até algumas coisas interessantes. E é que nem eu falei, isso aqui, se o fiel quiser fazer um voto com Deus, é um direito da fé pessoal de cada um. Ah, Ronaldo, eu vou fazer um voto com meu Deus. Nada contra. Mas aqui seria um voto, e não uma obrigatoriedade como as igrejas colocam. Como, por exemplo, ser um dizimista fiel. Não. Aqui é só um voto que uma pessoa está fazendo com Deus, tá bom? Então fica aí ao critério de cada um. Quem puder dar um like no vídeo, que vai estar ajudando, porque o YouTube está bugado, você sabe que likes ajudam a aumentar a atividade, tá bom? Obrigado por terem assistido, paz a todos.